Então vamos determinar as reações de apoio desse suporte plano. Aqui no ponto A temos um suporte do primeiro gênero. Esse suporte do primeiro gênero tem 1 grau de liberdade impedida. Então a gente adota um sentido para a força vertical A. Lembrando que se o resultado der negativo, quer dizer que a gente adotou o sentido ao contrário, do sentido original. Aqui no ponto E temos um suporte do segundo gênero, que tem 2 graus de liberdade impedida. No nosso caso, temos uma reação na horizontal e uma reação na vertical. Agora vamos determinar as resultantes dos carregamentos distribuídos. A gente pode perceber que todos os carregamentos distribuídos são de 100 kN por metro. Vamos lembrar também que a resultante é igual à área do carregamento distribuído. Ou seja, se for um retângulo, é a área de um retângulo. Se for um triângulo, é a área de um triângulo. Outra coisa que devemos lembrar é que a resultante dessa força sempre age no centro de gravidade da figura. Então, olha só. Essa primeira carga distribuída aqui, que está no pilar AB, ela tem um tamanho de 3 metros. Então, a resultante dela vai ser de 100 vezes 3, que vai ser 300 kN. Aplicada exatamente no meio da barra, ou seja, a 1,5 m. Do outro lado, a mesma coisa. A gente multiplica 100 vezes 4, que dá 400 kN, que está aplicada exatamente no meio do pilar DE, que é de 2 metros. Agora, a gente vem para as barras inclinadas, ou seja, para as vigas inclinadas. A viga BC e a viga CD. Na viga BC, a gente precisa determinar o tamanho de BC. Como é que a gente faz isso? A gente olha, se aqui é 3 e aqui é 4, a hipotenusa é 5. Cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. Então quer dizer que a distância de B para C é igual a 5 metros. Ou seja, a resultante desse carregamento distribuído é de 100 vezes 5. Ela está aplicada exatamente na metade de 3 e na metade de 4. Ou seja, daqui para cá 1,5, daqui para cá 1,5. Daqui para cá 2, daqui para cá 2. A mesma forma a gente faz para o carregamento distribuído da barra CD, ou seja, da viga CD, que é 100 vezes 5, que dá igual a 500 kN. A distância é a mesma, ou seja, 2 metros aqui e 2 metros aqui. Agora a gente precisa decompor essas forças aqui, ó, de 500 kN nos eixos x e y. Elas estão fora do eixo x e y. A gente precisa decompor essas forças no eixo x e y. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos observar que as barras têm uma inclinação alfa. Então a gente vai fazer, a gente vai pegar esse triângulo aqui, ó. Quem é o cosseno de alfa? É 4 sobre 5. E o seno de alfa é 3 sobre 5. A gente vai precisar desses valores para a gente poder decompor nos eixos x e y. Então observe, vamos traçar um eixo horizontal que representa o eixo x. Se aqui é alfa, aqui também é alfa, certo? Então agora nós vamos traçar um eixo vertical que representa o eixo y. Então nós temos o eixo x e o eixo y. Agora a gente vai decompor essa força de 500 kN no eixo XY. Como é que a gente vai fazer? A gente vai prolongar a linha de ação dessa força e a gente vai fazer a seguinte relação. Se aqui é alfa, bem aqui é alfa. E aqui é alfa e aqui é alfa. Perceba que o alfa vai se alternando. Um lado é alfa, o outro lado não é. Um lado é alfa, o outro lado não é. Então, o alfa que nós precisamos é esse aqui. Agora a gente tem tudo para decompor essa força no eixo XY. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um vetor no eixo Y e um vetor no eixo X. Quanto equivale esse vetor aqui, ó, o vetor azul? É fácil. Como ele está perto do ângulo alfa, então ele é 500 cosseno alfa. E o verde aqui, ó, a componente em x de 500 kN, como ele está distante do ângulo alfa, então ele é 500 vezes seno de alfa. Então a gente decompôs essa força
nos eixos x e y. Quando a gente vai para essa força aqui, do outro lado, força de 500 kN, quando a gente fizer aquela relação dos ângulos, a gente vai encontrar a mesma coisa. Uma componente em y e uma componente em x. E onde que fica o ângulo alfa? A gente vai encontrar que o ângulo alfa vai ficar aqui. Então, a força na vertical vai ser de 500 cosseno alfa e a força na horizontal vai ser de 500 seno alfa. Então a gente já tem todas as forças no eixo x e y. A força de 300 está no eixo x, a força de 400 está no eixo x. As forças verdes, que são essas forças aqui de 500 seno alfa, também estão no eixo x. E essas forças azuis, que representam 500 cosseno alfa, também estão no eixo y. Agora a gente pode calcular as reações de apoio. Temos 3 reações de apoios para 3 equações de equilíbrio. Então essa é uma estrutura isostática. Então vamos começar fazendo o somatório das forças na horizontal. Somatório de Fx é igual a 0. Para a direita sendo sentido positivo. Quem que a gente tem para a direita? A reação HE, sentido positivo. O que mais a gente tem para a direita? A gente tem essa força de 300 kN, essa força de 500 vezes o seno de alfa, lembrando que o seno de alfa é 3 sobre 5, então vai ficar mais 500 vezes 3 sobre 5. Essa força aqui de 500 seno alfa no sentido negativo do sentido que a gente adotou, ou seja, para a esquerda. Então aqui é menos 500 vezes 3 sobre 5. E a outra força de 400 kN também para a esquerda, ou seja, também negativa. Então vai ficar menos 400 kN. Isso tudo igual a 0. A gente cancela esses dois termos, que são opostos, e a gente vai ficar com HE igual a 100 kN. Como o valor deu positivo, quer dizer que a gente adotou o sentido correto, ou seja, HE está para a direita. Agora vamos calcular a vertical A. Como é que a gente vai calcular a vertical A? Então a gente vai fazer o somatório de momento em relação a um ponto. VA em relação ao ponto E vai fazer um giro no sentido horário, ou seja, um momento no sentido horário. O momento que a gente adotou, sendo positivo, é o sentido anti-horário. Então o VA vai fazer um momento negativo em relação ao ponto E, ou seja, no sentido anti-horário. Quanto é que vai ser? VA vezes 8, ou seja, menos VA vezes 8. Vamos para outra força agora. Essa força aqui de 300 kN. Em relação ao ponto E. A distância de A para E é de 1 metro, porque essa barra vale 4 metros e essa barra vale 3 metros. 4 menos 3 é 1. Então a distância de A para E é de 1 metro. E a distância de A até o ponto de aplicação da força é de 1,5 metro. Então a gente vai fazer 300 vezes 2,5. Como essa força faz momento no sentido horário de E, então o valor vai entrar como negativo. Vai ficar menos 300 vezes 2,5. Agora a gente vem para outra força, que é a componente da força de 500 kN na horizontal. Ela vai fazer momento em relação a E no sentido horário. Como é que vai ficar? Menos 500 vezes seno de alfa. Seno de alfa é 3 sobre 5. Então vai ficar menos 500 vezes 3 sobre 5. E a distância? A distância é essa distância aqui, ó. Daqui até o ponto E. Qual é essa distância vertical? 3 mais 1,5, 4,5. Mais 1 dá 5,5. Então vai ficar menos 500, 3 sobre 5, que é o seno de alfa, vezes 5,5, que é essa distância aqui, ó. Daqui até o ponto E. Daqui até o ponto E na vertical. Agora a gente vai para outra força, que é a componente vertical dessa força de 500 kN. Ela vai fazer um momento anti-horário em E, ou seja, um momento positivo, de acordo com o que a gente adotou. Como é que vai ficar? 500 cosseno de alfa vezes a distância, que é quanto? 2, 4, 6. Ou seja, mais 500 cosseno de alfa, que é 4 sobre 5, vezes a distância até o ponto, que é 6. Agora a gente vem para outra força, que é a componente horizontal dessa força de 500 kN. Como é que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente fez. Essa força
está fazendo momento em relação ao ponto E no sentido anti-horário. Então, ela está fazendo momento positivo de acordo com o que a gente adotou. Vai ficar mais 500 seno alfa vezes a distância. 4 mais 1,5. Vai ficar 5,5. Então, vai ficar mais 500 seno de alfa, que é 3 sobre 5, vezes 5,5. E essa força aqui, ó, que é a componente vertical dessa força de 500 kN, ela vai fazer momento anti-horário em E, ou seja, momento positivo. Vai ficar 500 cosseno de alfa vezes 2, a distância, mais 500 cosseno de alfa vezes 2. E a última força que nós temos é a força de 400 kN. Ela está fazendo momento no sentido anti-horário de E. Então vai ficar 400 vezes 2, no sentido anti-horário, no sentido positivo, mais 400 vezes 2. HE e VE não vão entrar na conta porque estão sendo aplicados no ponto E, então não fazem momento. Agora a gente faz as contas. A gente vai cancelar esse valor aqui e esse valor aqui, que são opostos. A gente vai isolar o VA, ou seja, VA é igual a quanto? Que é o valor que a gente quer encontrar. Menos 300 vezes 2,5 dá menos 750. Agora a gente tem essas duas parcelas aqui, ó. Essa parcela e essa parcela. Vai ficar 500 vezes 4 sobre 5 é igual a 0,8. Então, 500 vezes 0,8 é igual a 400. E a gente tem aqui 6 e 2, então a gente vai somar. 6 mais 2, 8. Então vai ficar 4 vezes 8, que é igual a mais 3.200. E a última parcela, que é 400 vezes 2, que é igual a 800. Então, mais 800. Isso tudo dividido por 8. Então, VA é igual a 3.250 dividido por 8, que é igual a 406,25 kN. Como deu positivo, quer dizer que o nosso sentido adotado é o sentido verdadeiro. Então, VA é igual a 406,25 kN. E nos resta apenas encontrar o valor de VE. Somatório das forças em Y é igual a 0, com sentido para cima sendo para sentido positivo. Então a gente vai somar. VE está para cima, é mais. Então vai ficar VE mais VA, que é 406,25. A gente vê que tem duas parcelas de 500 cosseno de alfa para baixo, ou seja, no sentido negativo que a gente adotou. Então vai ficar menos 500 cosseno de alfa, que é 4 sobre 5, vezes 2, que é igual a 0. Isolando VE, temos que o resultado é igual a 393,75 kN, também no sentido positivo. Ou seja, o sentido que a gente adotou é o sentido verdadeiro da reação. Então, encontramos a última reação que estava faltando, que é VE, que vale 393,75 kN.